Olá, você que respira terror. Aqui os relatos são reais, vividos por quem viu de perto o que não se explica. Se esse tipo de medo te prende, já deixa o like, comenta o que ficou na tua cabeça e se inscreve para ouvir até o fim. Eu não gosto de contar isso para ninguém, mas chegou num ponto que ou eu falava ou isso ia me engolir. Não foi comigo diretamente, mas foi com meu pai. E ele também trabalhou no SAMU. Antes de eu entrar no serviço, ele já tinha se aposentado, mas deixou muita história pesada. Uma delas me marcou tanto que às vezes eu sonho com isso, como se tivesse vivido em vez de só ter escutado. Na época, ele foi chamado para cobrir uma base improvisada num trecho de estrada no interior do sertão nordestino. Era uma região esquecida, seca, um calor que rachava a pele e fazia o ar tremer. Existia um rancho ali, afastado da estrada principal, onde antigamente morava uma família que, segundo o pessoal mais antigo, mexia com coisa errada. Coisa que a polícia tentou esconder. Meu pai nunca contou tudo. Dizia que não podia, que se falasse demais, podia dar problema. Só dizia que o rancho tinha sido isolado depois que encontraram restos humanos enterrados no porão. Sinais de rituais, símbolos estranhos nas paredes e pedaços de corpos em sacos rasgados. Foi noticiado um dia só, depois sumiram com tudo. E mesmo com esse histórico bizarro, deixaram uma base do SAMU montada num barracão velho, a menos de 1 quilômetro dali, para cobrir os chamados da região. Meu pai foi um dos primeiros a ser escalado para lá, e como era início do serviço, não podia recusar. Era só ele, a ambulância e uma base improvisada, feita com madeira reaproveitada. A janela era trancada com barras e a porta era dessas, de vidro jateado, que você só vê sombra do lado de fora. No primeiro plantão que fez ali foi sozinho. Chegou por volta das 7 da noite, fez o checklist dos equipamentos, anotou no rádio que estava em base e depois sentou num banco de plástico encostado na parede do fundo. Dizia que aquele lugar já dava um aperto no peito só de estar ali. Que o vento parecia soprar contra você, mesmo quando não tinha vento. Por volta de 2 da manhã, deitou no colchonete que servia de maca reserva. Não conseguia dormir direito, mas acabou cochilando com a luz fraca ligada. Foi aí que começou o pesadelo. Ele disse que sonhou com a própria base. Estava ali deitado, exatamente como estava, e pela janela começou a ver vultos andando pelo mato seco. Primeiro um, depois 2, depois dezenas. Caminhavam devagar, tortos, como se não tivessem firmeza nos ossos. As roupas estavam rasgadas, a pele acinzentada, como se tivessem saído debaixo da terra. Não tinham expressão nenhuma, mas olhavam para dentro da base, fixos nele, como se soubessem que ele estava ali, como se sentissem a presença dele. Ele tentou se levantar, mas o corpo não respondia. Tentou gritar, mas a voz não saía. Então um deles encostou na porta e ficou ali parado. Depois mais 2, mais 3. Cercaram tudo. Ele via de dentro do próprio sonho, mas dizia que era como se estivesse acordado, como se sentisse tudo na carne. Foi quando acordou de verdade. Mas mesmo acordado, continuava sentindo o mesmo. O peito travado, o corpo pesado, a nuca arrepiada. E quando olhou para a porta, a silhueta ainda estava lá. Uma sombra nítida do lado de fora. Parada. Não se mexia. Ele piscou e esfregou os olhos. A sombra não saiu do lugar. Era uma figura alta, ombros largos, sem detalhes. Só o contorno. Então, sem nenhum barulho, o rádio da base chiou. Uma voz metálica, baixa, falou um código que nem se usava mais. 390-21. Era um código de isolamento, de área contaminada. Mas não fazia sentido. Não tinha ninguém mais naquela escala, e ninguém atendia por aquele prefixo. A figura, então, encostou as mãos no vidro lentamente. Depois aproximou o rosto. Meu pai deu 2 passos para trás. Não pensou muito. Pegou a lanterna, destravou a porta e abriu com força. Lá fora, nada. O mato parado. O chão seco. Nem rastro, nem poeira. Mexida. A lanterna girava para todo lado e não mostrava nada. Ele deu a volta na base. Silêncio. Nenhuma alma viva. Nem som de grilo.
Só o barulho do próprio sangue correndo nas têmporas. O vento soprava fraco, mas dava a impressão de que sussurrava, alguma coisa incompreensível. Ele voltou para dentro, mas já não era mais o mesmo. Ficou com a lanterna numa mão e a outra no rádio, tentando não piscar. Sentia como se a qualquer momento alguma coisa fosse aparecer do lado de fora de novo, como se aquilo tivesse só dado um aviso. O tempo não passava. O relógio parecia travado. O ar da base estava mais frio do que o lado de fora, mesmo sem ar-condicionado. A lâmpada tremia. O vento soprava por frestas da madeira, carregando areia seca. E cada chiado parecia um sussurro. Tentava não se mexer demais para não fazer barulho. O silêncio era o tipo de silêncio que pesa dentro da cabeça, que machuca o pensamento. Então, ele ouviu um som do lado de fora, fraco, como se alguém arrastasse os pés na terra. Um passo, depois outro. Parava. Depois, recomeçava. Ele travou. Ficou imóvel, os ouvidos atentos. O som vinha de perto, mas toda vez que abria a porta não via ninguém. Nem pegada, nem poeira movida. Só o deserto e a base velha no meio do nada. Sentou de novo, a arma encostada na cintura, o rádio mudo. A madrugada seguiu do mesmo jeito. O céu clareava devagar. E quando o sol finalmente apareceu, ele saiu dali como quem escapa de um incêndio. Foi até o batalhão mais próximo e pediu para sair daquela escala. Alegou insônia, inventou problema na coluna, disse que o ambiente era insalubre. Negaram. Faltava gente. Disseram que era só mais uma base. E ele continuou indo. Mas nunca mais sozinho. Começou a levar um colega escondido, desrespeitando regra. Um técnico do SAMU que era amigo antigo, dos tempos de socorrista em cidade pequena. O cara aceitava dormir no carro, só para não deixar ele lá isolado. E nessas noites não acontecia nada, nenhum barulho estranho. Parecia que a presença só se mostrava quando ele estava só. Uma noite, esse amigo dele saiu para ir ao banheiro improvisado, que ficava a uns 50 metros da base. Ficou fora uns 7, 8 minutos. Nesse intervalo, meu pai ouviu alguém bater na lataria da ambulância. Não foi toque leve, foi soco. Como se tivesse batido com força, sem medo. Ele correu para fora, não viu ninguém. Mas a porta do baú estava aberta. Ele tinha deixado trancada. Lá dentro, a maca estava puxada com o lençol amassado, como se alguém tivesse deitado. Ele travou. O rádio estava sem sinal. O ar da base estava mais frio de novo. E por um segundo, ele achou que ouvia respiração lá dentro, bem leve, como se alguém tentasse se esconder sem fazer barulho. Depois dessa noite, ele nunca mais ficou nem 5 minutos sozinho, nem para ir ao banheiro. E mesmo com companhia, o ambiente nunca deixou de incomodar. Com o tempo, mais gente começou a relatar coisas. Uma técnica de enfermagem disse que ouviu alguém bater do lado de fora e, quando foi ver, uma mulher vestida de branco estava parada na estrada. Não respondia, não piscava. Ela se trancou e ligou para o plantonista mais próximo. Quando abriram, a base de manhã não havia vestígios de ninguém. Teve um motorista que abandonou o serviço. Sumiu por 2 dias e apareceu numa cidade vizinha, sem saber como chegou lá. Afirmava que tinha dirigido até o rancho e que, ao tentar dar ré, a ambulância apagou. Disse que escutou vozes atrás dele, dentro do mato, chamando seu nome. Achou que era trote de algum colega, mas quando olhou no retrovisor, viu uma sombra no banco de trás. Saiu correndo, deixou a chave, deixou tudo. Passou 2 meses afastado por questão psiquiátrica. Outro disse que, durante uma madrugada muito quieta, viu luzes dentro do rancho. Pensou que fosse alguém invadindo, algum grupo de ritual. Pegou o rádio, tentou chamar apoio, mas ninguém respondeu. Quando apontou a lanterna na direção do rancho, a luz dele se apagou. Voltou só minutos depois, quando a claridade sumiu no mato. A base foi desativada no ano seguinte. Disseram que era reestruturação, mas nos bastidores se falava que havia coisa errada ali. Meu pai, quando soube que iam fechar, não comemorou. Disse que já era tarde, que o erro não era manter a base. O erro foi fingir que aquele lugar era normal. O erro foi não isolar tudo de vez. O rancho ainda está lá, fechado. O mato tomou conta da entrada. As janelas estão pregadas com tábuas podres. A cerca caiu faz tempo, mas ninguém se aproxima. E quem trabalha na região sabe,
Se o rádio chamar de noite e o ponto de referência for aquele rancho, ignora. Manda o chamado para outra base. Finge que não escutou. Porque quem atende ali, uma hora ou outra, volta diferente. Ou nem volta. Meu pai morreu em 2019, pouco antes de eu assumir como socorrista. Me deixou várias anotações de emergência, protocolos que ele criou por conta própria, jeitos de lidar com situações de risco. Mas em uma das folhas, bem no canto, escrito à mão e em letras tremidas, ele anotou uma frase só. Se a noite estiver mais fria do que deveria, se o rádio chiar sem motivo e se você sentir que tem alguém parado do lado de fora, não abre a porta. Nunca abre a porta. Essa história não é contada no rádio, nem entra nos registros. A gente comenta só quando o plantão tá calmo, de madrugada, em voz baixa, com aquele café frio na mão e o rádio dando interferência no fundo. Aconteceu comigo e com o Mendes, numa noite abafada no interior de Goiás. Era um plantão tranquilo até aquele momento. Tínhamos acabado de voltar de uma ocorrência leve, paciente com queda de pressão, e estávamos estacionados na base rural, que na verdade era só um container adaptado com 2 cadeiras, uma maca dobrada e um frigobar velho. A ligação chegou por volta das 3 da manhã. Caminhoneiro na linha do 192, voz nervosa, dizendo que tinha visto uma mulher andando no meio da pista, coberta de sangue. Disse que passou reto, não parou, mas garantiu que ela estava viva, porque virou a cabeça quando os faróis bateram. O ponto era numa estrada estadual antiga, usada quase só por quem quer evitar pedágio. Nós conhecíamos o trecho. Escuro, mal sinalizado, mata fechada dos 2 lados. Em dias normais já era perigoso, de noite só maluco se metia ali. Ainda assim, não dava para ignorar. Pode ser atropelamento, pode ser agressão. Pegamos a ambulância e partimos. Chegamos rápido, menos de 20 minutos. A estrada estava como sempre, vazia, silenciosa, parecendo abandonada. Ligamos os faróis, altos, e descemos com as lanternas. A pista parecia limpa, sem sinal de colisão, sem marcas de pneu, nem caco de vidro, nem nada no acostamento. Andamos um pouco, até que no feixe de luz mais distante, vimos uma mulher, parada no meio da pista, de costas pra gente. Estava completamente imóvel, como se não tivesse nos notado. Tinha o cabelo colado na nuca, encharcado, e usava uma camisola ou algo parecido, comprido, branco, mas totalmente manchado de sangue. A cena travou meus passos. Fiquei alguns segundos só olhando, tentando entender se era real. Gritei perguntando se ela precisava de ajuda, se estava ferida. Nenhuma resposta, só o silêncio e o som fraco do motor da ambulância atrás. O Mendes manteve a lanterna fixa nela enquanto eu me aproximei devagar, sem soltar o rádio. Quando cheguei a uns 10 metros, ela se mexeu, mas não virou para mim. Não andou em minha direção. Ela começou a caminhar para trás. Os pés iam para trás, mas o tronco permanecia de frente. Não era natural. Nenhum corpo se move assim. A cabeça então virou devagar, quase como se estivesse sendo puxada, e aí eu vi o rosto. Ou o que sobrou dele. Os olhos estavam abertos, mas não piscavam. A pele ao redor dos olhos parecia machucada, os lábios rachados. A boca abriu um pouco, mas nenhum som saiu. Era como se quisesse falar, mas não soubesse como. O Mendes me chamou, mandando não chegar mais perto. Eu parei, ela continuou. Caminhou para trás devagar, como se deslizasse, e foi entrando no mato. Eu hesitei. O instinto dizia para não seguir, mas a parte que ainda acreditava que era uma vítima me empurrou. Entramos no mato com a lanterna na frente, varrendo o chão e os galhos baixos. Dava para ver onde ela tinha passado, os galhos quebrados, a grama amassada. Seguimos por uns 30 metros até chegar numa clareira pequena. Paramos. Ali, o rastro sumia. Não havia mais sinal dela. Nenhum barulho, nem movimento, nem o cheiro de sangue. Só um silêncio esquisito, denso, como se tudo tivesse parado. Olhei para o Mendes. Ele ia dizer alguma coisa, mas nesse instante a gente ouviu um estalo. Não vinha do chão, vinha de cima. Um som seco como madeira quebrando. Levantamos a lanterna ao mesmo tempo. Foi aí que vimos. Ela estava lá.
no alto da árvore entre os galhos mais grossos, não apoiada, não sentada, suspensa, como se alguém tivesse deixado ela flutuando entre os ramos. O cabelo descia até quase encostar nas folhas. O corpo balançava levemente, como se um vento que não sentíamos mexesse nela. O rosto apontado para baixo, direto para mim. Não piscava, a boca estava entreaberta. E mesmo naquela escuridão consegui ver. Ela sorria. Não era um sorriso largo, era quase imperceptível. Mas ele estava lá. Um sorriso frio, sem humanidade. Um sorriso que parecia saber o que a gente não sabia. Um sorriso que parecia antigo demais para ter nascido num rosto humano. Eu não consegui me mexer. As pernas travaram, o rádio caiu da minha mão e por alguns segundos achei que não ia conseguir respirar. O Mendes me puxou pelo braço, não falamos nada. Só corremos. A gente correu de volta como se alguma coisa estivesse logo atrás, mas não tinha som de passos, não tinha vento, não tinha nada. Era como se o mundo tivesse prendido a respiração. O Mendes entrou direto na ambulância, ligou o motor e acendeu os faróis. Eu entrei logo depois. Sentamos ali por alguns minutos sem dizer nada. Ele tremia, eu também. O rádio começou a chiar sozinho, sem ninguém do outro lado. Só aquele ruído metálico que às vezes entra quando a frequência pega interferência. Eu tentei chamar a central, nenhuma resposta. Tentei de novo, silêncio. Era como se ninguém estivesse mais do outro lado. O relógio do painel piscava 3h17 da manhã. A estrada ainda estava deserta. O cheiro de sangue parecia ter entrado na cabine. Um cheiro seco, doce, enjoado. O Mendes ficou encarando os faróis, sem piscar, como se estivesse esperando ela aparecer de novo. Ele não falava nada, só respirava rápido, fundo, como se estivesse segurando o grito. Eu segurei o rádio firme e fiquei esperando alguma coisa mudar. Mas nada mudou. O céu não clareava. O som da noite parecia congelado. E quando eu achei que já tinha passado 1 hora, olhei o painel de novo. Ainda eram 3h17. Eu olhei para fora. Nada, nem movimento, nem bicho, nem vento. Eu comecei a pensar que talvez a gente tivesse surtado, que era cansaço, que era um trote bem feito, uma encenação. Mas não era, aquilo não era encenação. Aquela coisa na árvore não era uma mulher viva. Aquilo não sorria como alguém. Aquilo sorria como algo que já tinha visto muito mais do que a gente. O Mendes tentou acender o farol alto de novo, e todos os painéis apagaram. A ambulância morreu. A bateria estava cheia. O combustível estava pela metade. Não fazia sentido. Ficamos no escuro. Nem luz de emergência. Só a lanterna do meu bolso funcionando. Fraca. Eu tentava apontar para frente, mas não passava do capô. Então ouvimos de novo. Aqueles passos na terra, como se alguém andasse descalço. 1, 2. Parava. Depois voltava. E parava. O Mendes começou a rezar em voz baixa. Eu queria sair, correr, sumir. Mas as pernas não obedeciam. E então, a luz do rádio piscou. Uma voz cortada saiu pelo alto-falante. Mas não era a central. Não era a polícia. Era uma voz que dizia o meu nome, só o meu nome. Devagar, repetido, sem tom de socorro, sem desespero. Só o meu nome, como se estivesse me chamando de volta. O Mendes gritou, desligou o rádio, arrancou o cabo com as próprias mãos. A ambulância acendeu de novo sozinha. O motor girou. As luzes voltaram. Não falamos nada, só aceleramos. Fomos embora com os pneus cantando. Na entrada da cidade, quando o sinal de celular voltou, recebemos chamada perdida da central. Disseram que tentaram contato e que não conseguiram. Dissemos que o local estava deserto. Ocorrência negativa. Que não havia vítima. Fizeram a gente assinar o relatório como chamado sem novidade. Eu não dormi por dias. O Mendes ficou diferente, mais calado. No plantão seguinte ele não apareceu. Quando voltei à base, o supervisor disse que ele tinha pedido transferência. Nunca mais vi. Alguns meses depois, fui chamado para fazer uma capacitação em outra cidade. Um dos instrutores era bombeiro da região vizinha e durante uma conversa falou de um caso parecido. Uma mulher encontrada na pista coberta de sangue que sumiu diante dos olhos da equipe. Quando perguntei onde foi, ele só disse, aqui perto. Mas ninguém mais vai lá. Desde aquela noite,
Qualquer ocorrência em estrada deserta me faz travar por dentro. Eu atendo, claro. Faço o protocolo, o atendimento, o transporte. Mas algo em mim não desliga mais. Porque naquela madrugada não era só uma mulher. Não, era só uma visão. Era algo que ficou. Algo que sabia meu nome, algo que me viu. E desde então, às vezes, no silêncio da base, entre uma chamada e outra, o rádio chia. E por um segundo, eu acho que vou ouvir aquela voz de novo. Quando isso acontece, eu desligo e fico esperando amanhecer. No SAMU a gente se acostuma com o pior. Sangue, grito, desespero. Mas tem lugar que não é barulhento. Tem lugar que é silêncio demais. E o silêncio esmaga. Não foi comigo direto. Mas eu estava na base quando aconteceu. E fui um dos primeiros a escutar o relato. Era uma cidade pequena, interior de Minas Gerais. A base ficava ao lado do posto policial. Tudo em uma rua só. No meio daquela noite, um chamado veio pelo rádio dos policiais. O rádio do SAMU ficou em silêncio, mas pela janela aberta dava para ouvir os códigos, os estalos, a confusão. Um jovem policial da patrulha de ronda sumiu. Saiu com a viatura sozinho e parou o carro na entrada de uma estrada de chão batido que levava a um antigo casarão abandonado. Ali todo mundo conhecia como a Casa do Vento Quente. O nome não era por brincadeira. Diziam que, mesmo em noite fria, ao passar perto, o ar ficava abafado, como se a casa respirasse por dentro. Era uma construção antiga, vermelha, com janelas altas e vidros sujos. A pintura desbotada parecia chorar tinta. Nenhuma reforma, nenhuma venda, nenhum morador. Segundo o que os policiais mais velhos contavam, aquela casa era ignorada por todos por um motivo. Ninguém que entrou saiu igual. E por isso, a regra era clara. Se alguém ligar pedindo socorro e o endereço for aquele, finge interferência. Se alguém disser que ouviu o grito vindo dali, registra como engano. E se um novato perguntar, responde com piada e desvia o assunto. Naquela madrugada, o policial novo, ainda sem muito respeito pelas histórias do interior, resolveu entrar. Disseram que ele comentou no jantar da base que ia quebrar a lenda, que ia provar que era só construção velha. Pegou a viatura e foi. E durante mais de 1 hora, ninguém conseguiu contato. Foi encontrado pela própria equipe depois de muito tempo, sentado no chão de barro, do lado de dentro da casa, com os olhos abertos e o corpo tremendo como se estivesse com febre. A camisa suada, a pistola ainda no coldre. Estava descalço. A lanterna caída perto da porta. Só dizia uma coisa, repetida, como se tivesse sido colado por dentro da cabeça. Eles estão lá embaixo. Mais nada. Depois disso, nunca mais falou do assunto. Nunca voltou à rua. Foi afastado poucos dias depois. E aí é que entra o SAMU. Porque mesmo sem ser chamado, fomos acionados pela base policial por protocolo. Um agente precisa de avaliação médica após esse tipo de episódio. Fomos eu e a Andresa, minha parceira naquela época. Quando chegamos, o policial já estava fora da casa, sentado dentro da viatura, coberto com um cobertor térmico. Um dos oficiais veteranos nos puxou de canto e disse: "Não entra, não chega perto, só examina ele." Foi o que fizemos. Pressão oscilando, respiração acelerada, mãos geladas, sem ferimentos. Nenhum sinal de droga, bebida ou pancada. Só o olhar. Um vazio no fundo dos olhos que parecia vir de algum lugar de onde ninguém volta inteiro. Ele não respondia pergunta nenhuma. Só olhava para frente como se ainda estivesse lá dentro. Ficamos na dúvida se levávamos ele para a UPA, mas decidiram que ia direto para a sede da corporação. E enquanto isso, a casa continuava ali, parada. As janelas abertas de leve, batendo no ritmo do vento quente que saía lá de dentro. Porque sim, eu senti. Enquanto examinava ele, a brisa que vinha da entrada da casa era quente, mas não era calor normal. Era um calor estranho, um calor de boca, como se alguém lá dentro estivesse soltando o ar direto na nossa nuca. Depois daquele plantão, ninguém mais falou sobre aquilo de forma aberta, mas os olhares diziam o resto.
Quando alguém passava perto do armário onde ficava a ficha daquele atendimento, evitava olhar. Quando o nome do policial afastado era mencionado, sempre vinha seguido de silêncio. Mas o que ninguém esperava era que os chamados não parariam. Porque mesmo com a casa fechada, sem ninguém entrando, os registros de perturbação naquela área começaram a aumentar. Quase toda semana alguém ligava dizendo ter visto uma luz acesa lá dentro, ou uma sombra passando na janela, ou pior, uma criança gritando pedindo socorro. A polícia fingia que não ouvia, dava resposta vaga. Mas no SAMU a gente não tem esse privilégio, tem que ir. Teve um chamado que recebi menos de 2 semanas depois do caso do policial. Voz de mulher, dizendo que viu um homem caído na varanda da Casa Vermelha. Não deu tempo de perguntar mais nada. A ligação caiu. E caiu de um número que não existia no sistema. Eu e Andresa de novo na viatura. Quando vimos que o ponto da ocorrência era o mesmo, ela sugeriu não ir. Disse que era trote. Mas não dá para arriscar deixar alguém de verdade para trás. Fomos. Chegando lá, o portão estava fechado com corrente. A casa parecia igual, imóvel, silenciosa. Só que os galhos das árvores balançavam num ritmo estranho, como se o vento só existisse ali. A gente desceu da ambulância e ficou a poucos metros do portão. Chamamos. Ninguém respondeu. Andresa ligou o farol alto para clarear a varanda. Vazia. Mas por um segundo, enquanto ela mexia na lanterna, eu vi algo se mover por dentro da casa. Uma sombra. Não sei se era pessoa, não sei se era reflexo, mas me travou. Pedi que voltássemos. Ela não questionou. Subimos de volta e registramos como falso alarme. Na semana seguinte, outro chamado, agora de um entregador de gás que passou na frente e ouviu alguém chamar o nome dele. Pelo nome. Disse que a voz veio da janela do 2º andar, mas ele não. Subiu. Só ligou para a emergência e foi embora. Os policiais disseram que não havia mais acesso ao 2º andar. As escadas estavam desabadas, só que a janela continuava intacta. De noite aparecia entreaberta. E aí começou o pior. Não foram só moradores que relataram coisa estranha. Foi gente do nosso próprio plantão. Um condutor disse que ouviu a casa no rádio, que enquanto voltava de um atendimento, o rádio da viatura começou a chiar e uma voz feminina dizia coordenadas. Ele anotou achando que era a central. Mas quando chegou, percebeu que era o endereço da casa. E quando tentou conferir com a equipe, ninguém confirmou o chamado. A central não tinha registrado nada naquela faixa de horário. Um socorrista antigo contou que em um dia de inspeção de rotina, passou por lá e viu uma criança brincando com um cachorro no quintal. Uma menina pequena, de vestido claro. Quando ele voltou no mesmo ponto menos de 5 minutos depois, não havia ninguém. Só o portão trancado e o mato crescendo por cima da grade. Eu mesmo comecei a ouvir coisas, mas não durante atendimento. Era dentro da base. Quando estava sozinho, no fim da madrugada, com tudo desligado, às vezes o rádio abria e uma estática leve surgia. Uma respiração, ou um barulho que parecia vento, mas não era vento de fora, era de dentro, como se a base respirasse igual àquela casa. E aí veio o último chamado. Era uma ocorrência simples. Suposta queda em via pública. Fomos atender. Quando recebemos o ponto exato, era na curva em frente à entrada da casa. Chegamos lá e de novo não havia ninguém, mas no chão havia pegadas, só uma sequência, de pés descalços. Como se alguém tivesse caminhado na poeira seca há poucos minutos. Seguimos com os faróis, procurando algo ao redor. Foi aí que a Andresa me chamou. Estava olhando para o vidro lateral da casa. Tinha algo escrito ali, embaçado, como quando alguém escreve com o dedo no vidro suado. 2 palavras. Ainda aqui. Eu desci. Quis ver com meus próprios olhos. Cheguei até a grade. O calor aumentava à medida que me aproximava. Um calor que não vinha do sol nem do chão. Vinha da própria construção. Como se tivesse fogo enterrado ali embaixo. E foi nesse momento que escutei. Não foi grito. Não foi voz. Foi algo entre os dois. Uma fala sem som, direto dentro da cabeça. Uma mensagem que não tinha forma, mas que eu entendi. Era como se me dissesse: entra, só isso, entra. Dei 2 passos para trás, Andresa me puxou pela camisa. Entramos na viatura e fomos embora.
Depois disso, ninguém mais foi escalado naquela rota. A base fechou 3 meses depois. Disseram que era por contenção de gastos. Mas a gente sabe, toda vez que alguém novo entra na equipe, a gente dá o recado. Se tocar o rádio e for chamado para o endereço da casa de vento quente, ignora. Mesmo que o pedido venha da própria central. Mesmo que seja alguém dizendo que tem criança presa lá dentro. Porque se você entrar, você não volta igual. E tem coisa que o SAMU não consegue estabilizar. A gente vive dizendo que já viu de tudo, mas tem coisa que nem o tempo explica. Foi numa madrugada abafada, sem lua, céu carregado de fumaça. Eu e o Wallace estávamos de plantão num sábado, base improvisada no interior do Maranhão, município, pequeno com estrada de terra, e 2 bairros que apagam antes das 10 da noite. O rádio estava em silêncio fazia horas. Já tínhamos feito verificação de equipamento, anotado a planilha e deixado tudo pronto para qualquer emergência. Eram quase 3 da manhã quando o céu se acendeu. Um clarão atravessou tudo, como se o dia tivesse voltado por 2 segundos. Não era relâmpago nem avião. Foi uma luz única que cortou o céu em linha reta e desapareceu no horizonte com um som abafado, pesado, como pedra afundando na lama. O Wallace levantou devagar. Eu também. O rádio chiou. Interferência intensa por quase 10 segundos, depois voltou. O nome da comunidade apareceu na tela do sistema. Alto da Ferrugem. Local isolado, perto de morro e mata. Um novo registro foi gerado. Descrevia algo que havia caído do céu, e desde então havia movimento estranho nos telhados. Não de gente. De algo maior rápido que saltava. A situação parecia de surto coletivo. Pegamos a viatura, 15 minutos de estrada ruim, sem iluminação. A comunidade estava em silêncio. O ar quente e imóvel, a escuridão inteira pressionando a pele. A rua era estreita, mal asfaltada. Seguimos a pé depois do ponto final. As casas estavam fechadas, sem luz, mas havia sinais de atividade recente. Pegadas na poeira, portas entreabertas. Um cheiro forte de mato cortado e barro molhado. O som dos galhos vindo de cima, não dos lados. Subimos o feixe da lanterna. O vulto atravessou de um telhado ao outro sem impulso, como se o corpo não obedecesse à gravidade. Era grande, leve demais para aquele tamanho. Nenhum som, só o deslocamento, no ar. A viatura ficou mais atrás. O rádio parou de responder, ficou mudo. Uma interferência contínua tomou o canal. O Wallace sinalizou que seguiríamos até o fim da rua. Em uma das esquinas, percebemos que a traseira da ambulância tinha marcas recentes. A lataria estava riscada em linha reta. A antena do rádio, torta. Algo havia subido no teto. Mas não havia pegada, nem rastro. A sensação era de que aquilo não tocava o chão. Avançamos mais 2 quadras. Um som veio da lateral direita. Era madeira cedendo. Estávamos perto de uma casa com um quintal aberto. O movimento foi rápido. Algo passou rasteiro, indo de muro em muro, se arrastando com velocidade que o olho não conseguia acompanhar. Dava para sentir que nos observava. A lanterna tremia na mão. Wallace girava devagar, atento. O ar parecia mais denso. A temperatura tinha caído. Na esquina final da comunidade, a rua terminava em entrada de mata. O mato não se mexia. O vento tinha parado. No chão havia algo diferente. Marcas profundas com 3 pontos afundados, espaçados demais para serem pés. A vegetação ao redor permanecia intacta. Era como se aquilo tivesse atravessado o terreno sem tocar em nada. Voltamos para a viatura. No caminho, o rádio voltou sozinho. Estava no canal original, mas sem voz humana. Só um som repetido, grave, com um passado, como se algo pulsasse. A tela do sistema piscava, mas nenhuma nova ocorrência aparecia. Ainda era madrugada. Nada mais se mexia. O céu estava pesado, silencioso. E mesmo assim, a sensação era de que aquilo não tinha ido embora. Voltamos para a base com o céu clareando devagar, mas sem sol. Só aquela cor pálida de fumaça que parece esconder o que deveria ser dia. O Wallace dirigia sem piscar, as 2 mãos grudadas no volante,
e a estrada parecia mais longa do que na ida. Chegando, percebi que algo estava errado. A tela da central estava normal, mas não havia nenhum registro da ocorrência, nenhum chamado, nenhuma localização. Nada indicava que estivemos fora. Fui até o terminal e chequei o login, a quilometragem, o horário de saída. Tudo havia sido apagado ou nunca registrado. Era como se aquela madrugada não tivesse existido. A viatura ainda tinha marcas de barro seco nos pneus. A lataria seguia riscada, a antena do rádio torta. E no capô havia o que parecia um arranhão feito com pedra ou algo metálico. O Wallace não disse nada. Entregou os papéis do turno e saiu sem trocar uma palavra com ninguém. No outro plantão, ele não apareceu. Fiquei sabendo por um colega que tinha pedido transferência para uma base de outro estado. Ninguém comentou. A ficha dele foi arquivada como se nada tivesse acontecido. E mesmo assim, durante a semana, começaram a surgir relatos. Nenhum oficial, nenhum pelo rádio, só cochichos entre equipes. Uma socorrista do plantão da tarde disse que, voltando de uma remoção, viu algo subir no telhado da base e desaparecer, sem som. Um motorista contou que, quando estava sozinho reabastecendo, viu o refletivo da ambulância se mexer como se alguém estivesse passando a mão por fora. Outro técnico, durante uma ronda em escola rural, relatou luzes piscando no alto, dos postes mesmo sem energia na rede. Mas ninguém falou oficialmente. Quem tentava registrar era silenciado, e as coisas começaram a se repetir. Nas noites mais quentes, quando o vento parava, o rádio chiava. O chiado não era comum. Era grave, lento, constante, como respiração, abafada. E sempre acontecia quando passávamos por áreas de mata. Uma dessas noites fui sozinho até a base administrativa levar documentos. Estava escuro, sem lua. O prédio estava trancado, mas senti como se alguém estivesse do lado de dentro. O ar estava pesado, e mesmo sem estar cansado, o corpo doía. De madrugada, no retorno, o sistema da ambulância reiniciou sozinho. A tela apagou e voltou com uma linha apenas, rota interrompida. E nada mais funcionou até eu cruzar o perímetro urbano. Dias depois, a base recebeu caixas de insumos. Dentro de uma delas, havia um envelope pardo sem remetente. Nele havia apenas 2 folhas. Uma dizia para não comentar registros de natureza incomum. A outra era uma tabela de códigos que não existiam nos nossos protocolos. Na semana seguinte, um atendimento apareceu no sistema, mas com o campo de endereço em branco. Apenas a palavra retorno preenchida. Fomos até o local associado ao ID do chamado. Era a entrada da comunidade onde tudo começou. Estava deserta. As casas tinham as portas fechadas, mas havia rastros no chão. Pegadas fundas, espaçadas, sem forma definida. O ar era quente, mas úmido. E havia um cheiro que não vinha de lixo, nem de bicho morto. Era algo metálico, como se a terra estivesse oxidando por dentro. Em cima de uma das casas, algo refletia a luz da ambulância. Um ponto único, como se fosse um olho. Pisquei. Desapareceu. Voltamos sem atender ninguém. Fomos orientados a encerrar o caso como falso alarme. Na madrugada seguinte, outra equipe relatou falha total no rádio ao cruzar a mesma região. A frequência inteira sumiu por mais de 20 minutos. Um técnico de informática que fazia manutenção nos tabletes do SAMU comentou que encontrou pastas protegidas por senha dentro dos dispositivos móveis. Pastas que não deveriam estar ali. Quando abriu, só havia áudios incompletos, captados automaticamente por gravação de fundo. Em todos, o som era o mesmo. Ruído de ambiente com passos pesados seguidos de um estalo, como saltos sobre telhado de zinco. Até hoje ninguém explica o que foi aquilo. Só sabemos que desde aquela noite, as bases da região passaram a evitar escalas longas nas rotas de zona de mata. O protocolo foi ajustado sem aviso. As ambulâncias foram remapeadas. A entrada da comunidade do Alto da Ferrugem sumiu dos sistemas. E o que quer que tenha caído do céu naquela madrugada deixou um rastro que não pode ser medido com equipamento. Porque o que marcou não foi o que se viu, foi o que ficou. E mesmo agora, quando cruzo estradas rurais de madrugada, eu olho para cima antes de descer da viatura, porque eu sei que aquilo ainda está aqui.
e está esperando que alguém esqueça. A primeira vez que ouvi falar do sítio Três Nascentes foi por causa de uma ficha de atendimento que ninguém queria pegar. Era uma região difícil, morro alto, sem sinal de celular, sem asfalto, estrada fina e escorregadia. Mesmo assim, a gente foi. Eu e o Cássio, motorista antigo quieto, do tipo que prefere ficar na dele. O chamado entrou no sistema às 3h48 da madrugada. Homem caído dentro de um poço. O solicitante era um senhor de 62 anos, identificado como morador da propriedade. A central não deu muitos detalhes além disso. Só enviou a localização e uma nota dizendo que havia histórico de abandono da área. A estrada até lá demorava quase 50 minutos. No caminho, o rádio perdeu o sinal 3 vezes. A luz da viatura oscilava mesmo com a bateria nova. O clima estava seco, mas o ar parecia saturado, como se tivesse uma fumaça que a gente não via. Chegando ao ponto, o portão estava aberto. A casa da frente era pequena, com a pintura estourando pelas beiradas. A entrada de terra levava direto a uma construção de tijolo sem reboco. Mais adiante, descemos com as lanternas. Nenhum som, nem cachorro, nem grilo. O mato parado. O homem que ligou estava sentado na escada da varanda, suado, com os olhos arregalados. Não falou nada. Só apontou com o braço tremendo para a lateral do terreno onde ficava o poço. Seguimos com cautela. A tampa de cimento estava empurrada para o lado, coberta de marcas como se alguém tivesse arrastado a mão cheia de terra para fora. O Cássio pegou a lanterna e apontou para dentro. O fundo era escuro, uns 6 metros de profundidade. Havia algo lá embaixo. Parecia um corpo humano deitado de lado, curvado, os braços estranhamente alongados. Os ossos do ombro saltavam da pele. A posição estava toda errada. Perguntei se ele respondia. Nenhum movimento. Pegamos a maca flexível e os cabos de içamento. Quando o Cássio se preparava para descer, o corpo se mexeu. Um movimento lento, como se estivesse acordando de um sono longo demais. O pescoço virou para o alto, mas o rosto não aparecia. Só sombra. Ele se ergueu aos poucos, mas não usava os pés. Se arrastava em círculos, como se girasse sobre o próprio abdômen. Eu parei. O Cássio parou. A cabeça dele inclinou para o lado e então, por fim, o rosto surgiu. Mas não era bem um rosto. A pele estava enrugada, a boca muito pequena, os olhos fundos demais. Ele não disse nada. Só abriu os braços como se esperasse algo. Os dedos estavam curvados para dentro e os joelhos se dobravam de um jeito esquisito, como se tivessem mais de uma articulação. O som que saiu de dentro do poço não era voz. Era um tipo de sopro úmido, constante, repetido. Não dizia palavras, mas o ritmo parecia tentar copiar alguma coisa, como se estivesse imitando o som de gente. O Cássio desligou a lanterna. Voltamos devagar para a ambulância. O homem da varanda ainda estava lá olhando para o mesmo ponto. Disse com a cabeça baixa que o poço nunca foi aberto, que havia sido lacrado ainda nos anos 80, que ninguém cavava lá desde que o pai dele desapareceu. Voltamos para a base com a ficha marcada como acesso incompleto. E desde então, toda vez que alguém fala em atendimento rural sem sinal, eu lembro daquele som. Aquele som de coisa viva que nunca devia ter sido escutada debaixo da terra. A ficha ficou arquivada como tentativa frustrada de resgate. Nenhum dado de retorno, nenhum relatório final. Só uma anotação em vermelho feita à mão. Local sem condições de acesso. Mas o que ficou mesmo não foi a papelada. Foi o som. Um som que não dava para esquecer. Nos dias seguintes, o Cássio ficou estranho. Não respondia como antes. Dizia estar com dificuldade para dormir. Dizia ouvir estalos no teto mesmo com a casa vazia. Eu tentei conversar, mas ele desviava o olhar. Toda vez que tocava no assunto do poço, ele mudava de sala. A ambulância que usamos naquele atendimento passou por revisão. A equipe de manutenção notou interferência no sistema de rádio e marcas de oxidação nos cabos, como se tivessem ficado molhados por dentro, mesmo com o tempo seco. No dia seguinte à revisão, ela apresentou pane no sistema elétrico durante uma ocorrência de rotina. A sirene disparou sozinha.
As luzes não desligavam. O motor só voltou depois que a bateria foi completamente retirada. O mecânico disse que parecia um curto vindo de dentro do próprio chassi. A central sugeriu que trocássemos de viatura nos atendimentos noturnos. Aceitamos sem questionar. Uma semana depois, um socorrista de outra cidade entrou em contato com nossa base perguntando sobre um tal sítio Três Nascentes. Disse que havia recebido uma chamada parecida. Homem gritando de dentro de um buraco. Disse que ao chegar só encontrou a tampa do poço levemente deslocada e pegadas de pés descalços ao redor. Mas nenhuma pessoa, nenhum solicitante, nenhum vestígio de queda. O local era outro, a região era diferente, mas o nome do sítio era o mesmo. Isso não fazia sentido. O Cássio pediu afastamento logo depois. A justificativa era exaustão mental. Nunca voltou. Fiquei sabendo por um conhecido que ele havia mudado de profissão. Disse que não conseguia mais passar por lugar com poço aberto. Eu continuei no serviço. Mas tudo mudou. A partir daquele atendimento, comecei a perceber coisas pequenas. O rádio da base às vezes chiava mesmo desligado. O corredor da unidade fazia eco diferente, como se tivesse outro ritmo de fundo, mais grave, mais lento. Às vezes, eu ficava parado no fim do turno, só ouvindo o som ambiente. E em certos momentos, era como se tivesse alguém tentando imitar o som do gerador, mas com respiração. Uma vez, durante uma remoção, passamos perto de uma propriedade abandonada. A vegetação cobria tudo, mas no fundo do terreno havia algo circular com tampa de concreto rachada. E algo se mexia. Não era animal, não era pessoa, era só movimento, quase imperceptível, como se a terra estivesse engolindo o que tentava sair. Contei para a central. Responderam que era coincidência, que esse tipo de coisa é comum em áreas esquecidas. Outra vez, o sistema do SAMU registrou uma chamada vinda de um número inativo. Quando abrimos o áudio da ligação, não havia voz, só um ruído baixo, molhado, parecido com respiração forçada. O endereço era inexistente, mas a localização batia com a região do primeiro poço. Dias depois, uma senhora foi levada à nossa base por familiares. Dizia estar tendo crises de pânico. Quando a colocamos na cadeira, ela começou a dizer que havia escutado o nome do irmão falecido vindo de dentro da terra. Que alguém sussurrava como ele, mas mais devagar. E que a boca do som estava dentro de um buraco no mato. Perguntamos, onde? Ela só repetia que era perto das Três Nascentes, mas ninguém soube localizar o ponto. A ficha dela foi arquivada como delírio psicótico. Mas eu sabia. O nome era o mesmo. Na semana seguinte, peguei plantão com uma técnica nova. Quando saímos para uma ocorrência de queda em zona rural, o GPS nos redirecionou automaticamente. O caminho parecia mais longo, mas as informações do sistema confirmavam a rota. Chegamos a um ponto isolado, sem casa por perto, sem sinal, sem nada. No fim da estrada, um terreno murado e abandonado. No centro dele, um poço cercado por mato. A tampa de concreto estava inteira, mas a vegetação ao redor formava um círculo sem crescimento, como se algo tivesse sido queimado em volta. A ficha sumiu do sistema no retorno. A técnica que estava comigo não voltou mais. Mandou mensagem dias depois pedindo remoção para plantão urbano. Disse que sonhava com um som repetido. Disse que o fundo do poço respirava. Nunca falou mais nada. Eu sigo no plantão, sigo calado. Mas às vezes, quando passo por algum lugar de terra funda, escuto de novo aquele som. Não com os ouvidos, com a memória. Um ritmo lento, úmido, baixo, como se alguém estivesse lá embaixo, escutando tudo que o mundo diz aqui em cima. Como se aquela coisa ainda estivesse esperando a hora certa de falar com clareza. Certa noite, cheguei mais cedo na base. Estava sozinho, luzes apagadas, só o som do ventilador e o bip do monitor desligado. Fui até o banheiro. Quando passei pelo almoxarifado, ouvi uma gota cair. Depois outra. Achei que fosse vazamento. Liguei a lanterna. No fundo da sala, na parte de baixo da prateleira, havia um balde virado. E embaixo dele, o chão estava encharcado. Mas ninguém havia usado água ali naquele turno. Nenhuma equipe tinha feito limpeza. No meio da poça, um buraco pequeno na cerâmica.
Tinha sido feito de dentro para fora. Quando me abaixei, senti o cheiro. Terra molhada. Mas não de chuva. Terra quente, úmida, com cheiro de raiz podre e coisa viva que não deveria crescer. Voltei para a recepção, sentei e fiquei olhando o relógio. Não toquei mais naquilo. No relatório de fim de turno, ninguém mencionou. Como se nada tivesse sido visto. E mesmo agora, toda vez que me encosto perto de alguma estrutura com vazamento, fico esperando o som. Aquele som fundo, abafado, sem língua. Aquele som que imita a voz da terra, mas que não vem da terra. Na maioria das noites, o vazio é só isso. Estrada, silêncio e tempo passando devagar. Mas tem vezes que o silêncio tem peso. Ele se arrasta pela pele como se soubesse onde apertar. Naquela madrugada, o ar já estava estranho antes da primeira. Chamada. A base estava escura. O gerador fazia um som mais fundo que o normal. E até o relógio digital parecia atrasar. Eu estava de plantão com a Samara. Técnica nova, mas firme. Daquelas que aprendem rápido a separar a razão do instinto. A ficha entrou quase às 3 da manhã. Colisão simples, rodovia estadual, quilômetro 21. Sem vítima fatal. Só isso. Um deslocamento rápido. Protocolo direto. Pegamos a viatura. No caminho não trocamos palavra. A estrada estava limpa. As luzes dos postes intercaladas por trechos longos de sombra. Quando passamos o quilômetro 19, senti o costumeiro incômodo na base da nuca. O rádio ainda funcionava. A tela do sistema ainda respondia. Mas depois da curva do 20, tudo apagou. O rádio fez um chiado e morreu. O GPS travou com o marcador fixo. A estrada se estendeu na nossa frente com aquele tipo de escuridão que parece ser de outro lugar. A vegetação dos lados sumiu e o som dos pneus sobre o asfalto virou o único sinal de que ainda estávamos em movimento. O ponto indicado na ficha era uma curva rasa sem sinalização, acostamento estreito, pastagem seca de ambos os lados. Descemos com a lanterna. A pista parecia recém-pisada. Marcas de frenagem cortavam a faixa e desciam em direção ao mato. Nenhum carro visível. Nenhuma vítima. Apenas cacos pequenos de vidro na beira da estrada, ainda úmidos de chuva passada. Seguimos o rastro. Uns 30 metros adiante, o carro estava ali, tombado de lado, com a porta aberta. Nenhuma avaria, nenhuma marca de impacto. Como se tivesse sido colocado ali, com cuidado, por mãos invisíveis. A Samara iluminou a parte de baixo do veículo. Havia um círculo de terra afundada sob uma das rodas traseiras. Pequeno, mas fundo, como se algo tivesse sido sugado para dentro do solo. Em volta, a grama não estava amassada. Estava deitada, como se tivesse se curvado voluntariamente. O cheiro no ar era denso, metálico. Não havia sangue, não havia barulho, nem insetos, nem grilo. O tipo de silêncio que dói no ouvido. Retornamos à viatura. A chave girava, mas o motor não reagia. As luzes do painel acendiam sozinhas e apagavam com intervalos irregulares. A Samara mexia no rádio tentando retomar sinal. Nenhuma resposta, nenhuma frequência. Apenas um ruído baixo, repetido, que parecia mais respiração do que interferência. Olhei pelo retrovisor. A escuridão atrás de nós parecia mais escura que o resto da noite. Como se o quilômetro 21 fosse um ponto à parte no mapa. Um espaço isolado. Um erro de continuidade na estrada. A lanterna da Samara começou a falhar. A minha também. A luz oscilava como vela em quarto fechado. Voltamos ao local onde estava o carro. Nada havia mudado, exceto por uma coisa. A janela do passageiro estava embaçada, como se alguém tivesse respirado do lado de dentro. A porta permanecia trancada. A chave não estava na ignição. No vidro, uma marca de mão. Mas não era de barro. Era de calor. Como se tivesse sido deixada segundos antes. Os dedos eram longos demais. A palma era fina demais. A impressão era úmida, mas sem líquido. Quando aproximei o rosto, senti o ar morno sair da fissura na janela. Não era vento. Era como se o carro respirasse. Voltamos devagar. A estrada ainda não mostrava fim. O céu permanecia sem estrelas.
O tempo parecia estagnado. Nenhuma viatura de apoio apareceu. Nenhuma resposta da central, apenas a marca, a presença, a sensação constante de que aquilo ainda estava olhando, mesmo sem forma, mesmo sem rosto. E o silêncio, o mesmo de sempre, só que mais fundo. Ficamos dentro da viatura por quase meia hora sem trocar palavra. O painel piscava em intervalos irregulares. A luz interna acendia sozinha e depois apagava. O rádio voltou a emitir som, mas não era voz. Era uma faixa grave, contínua, sem variação. Como se alguém estivesse segurando uma nota única com os dentes cerrados. A Samara fechou os olhos por alguns segundos. Respirava fundo. Eu mantinha a lanterna apontada para frente, mas a estrada já não parecia estrada. O farol não iluminava. O asfalto iluminava só escuridão. A impressão era de que estávamos parados num lugar que não era feito para ter chão. O tempo não passava. A sensação de estar sendo observado aumentava. Não de um ponto fixo, mas de todos ao redor. Como se o próprio trecho da estrada tivesse olhos. Em algum momento, o rádio cortou a frequência e entrou uma gravação antiga. Era nossa, de outro plantão, de outro atendimento. Eu reconheci a respiração, reconheci os toques no teclado, mas não havia sido feito naquela madrugada. Era de meses atrás, só que estava vindo de dentro do nosso rádio com data atual. A Samara olhou para mim com o rosto pálido. Nenhum de nós conseguia explicar. Quando a gravação terminou, o rádio morreu de novo. O painel apagou por completo. A chave na ignição não girava mais. E então, de repente, tudo voltou. O motor ligou. O painel reiniciou. O GPS atualizou a posição. Mas o marcador mostrava um ponto fora da estrada, como se tivéssemos saído da pista sem sair. O céu clareava sem luz, nenhuma cor, nenhum sinal de amanhecer. Só um tom cinza, que não acalmava. Iniciamos retorno sem pressa. A cada metro, o som ambiente voltava. Primeiro o vento, depois o barulho do motor, depois o ruído dos pneus no asfalto. Só quando passamos o quilômetro 23 que o rádio finalmente respondeu à central. Eles perguntaram por que havíamos demorado tanto. Disseram que não receberam resposta desde a nossa confirmação inicial. Tentamos explicar. Dissemos que o sistema travou, que houve falha de sinal, que o local estava deserto. O pedido foi encerrado como deslocamento nulo. Mas nada daquilo era nulo. Era como se o mundo inteiro tivesse ignorado o que aconteceu. Chegando na base, a Samara entregou a ficha sem escrever nada. Apenas marcou sem alteração no local. Foi embora antes do fim do plantão. No dia seguinte não apareceu. Pediu afastamento. Nunca mais voltou para plantão noturno. A ambulância que usamos entrou em manutenção. Os técnicos disseram que havia reinicializações não autorizadas no sistema de bordo, que as luzes foram ativadas durante o desligamento, que o rastreador perdeu sinal exatamente no quilômetro 21. Mas nada foi enviado para a diretoria. Nenhum alerta foi registrado. Apenas um e-mail interno dizendo para evitar permanência naquela área. Nos dias seguintes, outros relatos surgiram. Um condutor disse que passou por lá e escutou batidas no teto da viatura. Um técnico afirmou que o rádio repetiu o nome dele quando estavam fora de sinal. Outro socorrista voltou à base alegando que viu um vulto atravessar a pista sem deixar sombra. Nenhum deles teve ficha aprovada. Os relatos sumiram do sistema. Eu tentei não pensar mais nisso, mas toda vez que eu passava por aquela estrada, algo mudava. A direção parecia mais pesada. O som da viatura parecia abafado. E o marcador de quilometragem digital pulava do 20 ao 22, como se tivesse vergonha do que existia entre eles. Um mês depois, o quilômetro 21 deixou de aparecer nos registros. As ocorrências que aconteciam naquela altura da estrada começaram a ser deslocadas para o 20 ou para o 22, como se o trecho tivesse sido apagado do sistema sem ninguém dizer isso claramente. Mas os deslocamentos continuavam. Toda vez que alguma chamada dava erro de localização, era para lá que o sistema tentava levar. Só que agora, ninguém mais atendia. Um vazio digital ocupava aquele ponto. E quem insistia em ir voltava diferente. Teve um condutor que voltou sozinho. Disse que o técnico sumiu ao descer para buscar identificação do paciente.
Quando encontraram o técnico 2 horas, depois ele estava andando no mato do outro lado da pista. Sem rádio, sem lanterna. Disse que ouviu a voz do condutor chamando, mas o condutor nunca falou. Disse que viu luz no mato, mas não havia lanterna acesa. Depois disso, também foi afastado. Ninguém mais tocou no assunto. Nas instruções novas, a única recomendação era clara. Em caso de ausência de sinal, manter rota contínua até o próximo ponto de cobertura. Em palavras simples, não parar, não investigar, não retornar. Eu segui no serviço, mas o silêncio daquele lugar me acompanhou, porque não é um silêncio comum, não é de falta de som, é de outra coisa. É o tipo de silêncio que copia sua voz e devolve depois. O tipo de silêncio que aprende o que você diz e espera pacientemente a hora certa de responder, com a sua própria respiração.